iServices. Reparações multimarca. Tagus Park. Oeiras Valley. Há algumas semanas, Portugal ficou às escuras durante largas horas, as comunicações falharam também, pondo em questão o funcionamento de serviços vitais e de empresas. Neste Global 5.0 vamos mostrar-lhe o que podemos aprender com esse exemplo e perceber no futuro o que podemos fazer perante um apagão que seja intencional. Falamos com quem está do outro lado do mundo em segundos, enviamos mensagens, e-mails, trabalhamos sem sair de casa, estudamos com um clique e fazemos compras sem pôr os pés na rua. Vivemos ligados e quase tudo na nossa vida acontece hoje no mundo digital. Mas e se de um momento para o outro a internet deixasse de funcionar? O que é que aconteceria? Hoje todos vivemos ligados ao digital e num apagão como este, em que ficamos sem internet, há várias consequências que vão muito além de ficarmos sem redes sociais. Não conseguimos levantar dinheiro, pagar contas e, acima de tudo, não conseguimos aceder à informação que é tão necessária para percebermos o que está a acontecer. Foi exatamente isso que aconteceu durante o recente apagão nas comunicações. Um alerta claro para a fragilidade de uma sociedade cada vez mais dependente da interconectividade. Tudo começou com uma falha na rede elétrica europeia que deixou a Península Ibérica sem eletricidade, provocando o caos em transportes, aeroportos, farmácias e lojas. Mas o que agravou ainda mais a situação foi o corte nas comunicações, que travou empresas, serviços e até sistemas financeiros. Este tipo de situações, estes ou parecidas, que podem acontecer de outra forma, mostram o quão dependentes estamos do digital, o quão dependentes estamos das comunicações móveis, principalmente as comunicações móveis, e o quanto tudo se encontra interligado, porque vivemos não só num mundo global em termos de economia, mas vivemos num mundo global em termos das prestações de serviços e dos serviços que se interligam e vimos que um único prestador de serviços impactou todos os outros e isso é uma realidade que temos que nos habituar a viver e temos que estar preparadas para viver com ela. Um cenário inédito, mas que serve de aviso, é uma amostra real do que pode acontecer em caso de um ataque cibernético e da importância de tirarmos lições enquanto ainda vamos a tempo. Um ciberataque de larga escala a infraestruturas críticas como as de fornecimento de água e eletricidade poderia ter exatamente o mesmo efeito. O resultado, um país completamente parado, como aconteceu neste verdadeiro apagão. Eventualmente um ciberataque até poderá ter aqui um impacto maior e uma dimensão maior e mais catastrófica, mas de facto o que nós vimos já nestas 10 horas do apagão que aconteceu foi que se calhar há muito trabalho a fazer, não estamos tão preparados como devíamos estar e temos que criar capacidades para sermos mais resilientes e resistir a um ataque, se for um ataque, eventualmente um ataque de cibersegurança, um ciberataque, para nos permitir continuar a ter as nossas operações e manter um serviço crítico, uma energia. Deve servir um alerta muito grande, apesar de ser praticamente claro. O próprio Centro Nacional de Cibersegurança já veio reforçar esta ideia de que não foi um ciberataque. Se houvesse um ciberataque, se fosse, ou seja, apesar de não ser, as consequências poderiam ser as mesmas, porque se tivessem conseguido entrar dentro das redes de operação portuguesas, espanholas ou francesas, onde houve a disrupção do serviço e provocado este mesmo efeito, porque é possível, porque essas redes hoje não são geridas manualmente, são geridas através de sistemas computacionais, eletrónicos, que se interligam por redes e o impacto que ia acontecer no final era o mesmo que tivemos ontem, ou seja, iríamos ter uma disrupção e iríamos ter um pouco o caos, que poderia ser o objetivo para um destes tipos de ataque. Num mundo cada vez mais digital, os ciberataques com a intenção de causar o caos vão tornar-se cada vez mais frequentes. Por isso, é essencial olhar com atenção para o que aconteceu, perceber onde houve falhas e garantir que no futuro a resposta é mais rápida e eficaz. E este incidente também nos pode ajudar em algo positivo. Nós verificámos que houve uma série de serviços e uma série de instituições que não estavam minimamente preparadas
para sobreviver a um apagão superior a 6 horas. Ouvimos comentários ao longo do dia, os que conseguimos ouvir, que havia hospitais que só tinham gasóleo para 6 horas, outros tinham para 30, havia serviços de fornecimento de combustível que não podiam fornecer combustível porque já não tinham baterias ou não tinham energia auxiliar. Portanto, isto vem mostrar que nós temos que fazer rapidamente qualquer coisa para estarmos preparados para um incidente deste género. Desde logo, nós, enquanto cidadãos, de alguma forma temos de estar preparados e estar atentos e alertas para estas situações. E não criar pânico e não ajudar a criar pânico na população, que é a corrida desenfreada que houve aos supermercados, às bombas de gasolina, aos abastecimentos de água. Portanto, e isto resulta muito de uma comunicação eficaz que tem que ser feita pelas autoridades competentes para transmitir de alguma forma tranquilidade e calma às populações. A transformação digital trouxe avanços importantes, mas também riscos que não podem ser ignorados. Ciberataques de grande escala vão tornar-se cada vez mais impactantes, impulsionados por tecnologias emergentes como a inteligência artificial ou a computação quântica. É por isso que é crucial evitar que esses ataques gerem pânico, incerteza e ansiedade, como aconteceu com este apagão. Ficou alerta para governos, instituições, operadores de comunicações, mas também para cada um de nós. Num mundo cada vez mais digital, basta um clique para causar o verdadeiro caos. A questão aqui é que estes acontecimentos já não são ficção científica e são pura realidade. Já não nos podemos questionar se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer e se estamos preparados para enfrentar estas adversidades dos tempos modernos. Diogo Assunção, Sueli Costa e António Nolasco, Global 5.0. Bruno Horta Soares, tal como vimos na peça, a cibersegurança está na ordem do dia e, consequentemente, a questão é esta: as nossas infraestruturas críticas, qual é o grau de conforto perante um ciberataque que porventura possa acontecer? Muito bem. Nós temos sempre que conseguir separar a dimensão de infraestruturas críticas. As infraestruturas críticas existem independentemente de estarem conectadas à internet ou estarem instrumentalizadas por dispositivos digitais. O que nós vimos foi a ligação entre o mundo físico e o mundo digital, o mundo tecnológico. A preocupação que nós hoje em dia estamos a sentir é de que forma é que infraestruturas críticas, que já eram críticas de forma isoladas da internet, hoje, ao serem conectadas, se tornam muito mais expostas. Portanto, o que estamos a falar efetivamente é de infraestruturas críticas conectadas. Nos últimos anos, esta discussão tem vindo a ser continuamente feita. Atualmente estamos perante o aparecimento da NIS 2, a Diretiva de Infraestruturas Conectadas, já vem no seguimento da NIS 1. Portanto, talvez quando a NIS 1 foi lançada já havia esta preocupação. Vamos ter atenção que uma infraestrutura crítica conectada à internet não é igual a qualquer outro dispositivo conectado à internet. Bruno, e segundo as informações que todos temos e aqueles que lá estão em casa, certamente vão recordar-se do apagão que a todos nos afetou agora no final do mês de abril. Teremos aprendido alguma coisa? Que lições daí podemos tirar com aquilo que aconteceu, independentemente das causas técnicas que o poderão ter originado e não um ciberataque? Eu gostava que fossem tidas essas duas diferentes lições. A primeira, os responsáveis pela proteção das infraestruturas críticas compreenderem o que é que se passou. Portanto, será que a própria infraestrutura estava devidamente protegida e foram capazes de detectar e de responder a esse ataque. Mas talvez a maior lição foi de todos aqueles que dependiam dessa infraestrutura crítica. Todos aqueles que, independentemente da causa, como referiste bem, o que é que terá estado na origem do ataque, independentemente, eu tenho dito, pode ter sido uma senhora da limpeza que, ao desligar um servidor para ligar o aspirador, causou todo aquele efeito. Independentemente de não ter sido um ataque à infraestrutura crítica, todas as outras entidades que estavam dependentes de eletricidade sofreram aquilo que se pode classificar como um incidente de segurança. Essa é a lição mais pervasiva, essa é a lição maior que todos devíamos estar a ter, independentemente de serem entidades públicas ou privadas. A independência tecnológica neste momento não existe. Portanto, a partir do momento em que nós sabemos que estamos altamente dependentes de outros, de terceiras partes, então nós não podemos estar só a olhar para dentro do castelo, nós também temos de estar a entender todos aqueles que a montante e a jusante influenciam a E para o futuro, o Estado não terá necessariamente que colaborar mais com a iniciativa privada? Não terá que haver aqui uma osmose de interesses entre o interesse público e a iniciativa privada para criarmos maior resiliência, maior capacidade perante fenómenos extremos que possam vir a acontecer? Sem dúvida, o mundo tecnológico não é um mundo que esteja a ser desenvolvido originalmente pelas entidades públicas. Portanto, não só quem está a proteger, quem está a desenvolver as tecnologias são entidades privadas, como depois tudo o que tem a ver com segurança, onde estão os melhores processos, os melhores talentos, as melhores tecnologias, é no sentido privado. Mas eu talvez dessa nota da importância do próprio setor público se organizar melhor. Sem dúvida que toda a relação com entidades privadas tem que ser feita, mas cada
cada entidade pública estiver a fazer o seu contacto com a entidade privada, o que nós sabemos é que as entidades privadas estão bem centralizadas, bem organizadas. Nós sabemos quem são os principais providers de todas estas soluções. O que me preocupa é no sentido de olharmos para a administração pública e vermos cada entidade pública a contactar uma entidade privada. E este é daquele tipo de situações em que devia haver claramente uma concentração de recursos no setor público. Nós temos que garantir escala, nós temos que garantir a concentração de talento, nós temos que conseguir concentração dos melhores processos, das melhores tecnologias. Portanto, se há plataforma que a administração pública devia garantir de forma centralizada, é a proteção dos ativos críticos digitais. E há formação para quadros médios superiores, para o cidadão em geral, porque provavelmente impõe-se cada vez mais ter aqui uma cidadania ao nível da segurança informática? Eu retirava a parte da cidadania. O que nós temos de ter é cidadania talvez de risco. Eu acho que nós, se colocarmos já a questão, a dimensão, que é uma microdimensão da segurança informática ou tecnológica ou cibersegurança, daqui a pouco estamos nas escolas a ter aulas de segurança informática. Mas antes há uma preocupação que é, será que nós estamos preparados para o risco, para a incerteza, para a imprevisibilidade? E talvez esse sentido crítico dado mais cedo nas pessoas vai permitir que as pessoas percebam que hoje não se podem só proteger, não podem evitar que as coisas aconteçam. Tem que ter alguma normalidade quando as coisas acontecem de reagirem naturalmente, tal como se faz um risco. No passado nós ensinávamos toda a gente a fechar-se dentro de uma gruta para evitar as ameaças, para evitar os monstros. Hoje nós temos que identificar as ameaças, temos que nos proteger, fazer um grande processo de proteção, mas depois temos que ser capazes de detectar, temos que ser capazes de responder e de recuperar. E a grande diferença para este mundo ciber que nós vivemos é estas três últimas dimensões. Nós sabemos proteger-nos, nós sabemos fechar-nos, mas nós odiamos como humanos, termos que detectar, temos que lidar com estas ameaças. E é isso que vai ser contínuo no futuro. Nós não vamos conseguir prevenir só, nós vamos ter que detectar e vamos ter que responder. E em breve voltaremos aqui para fazer um novo ponto de situação, porque a matéria de facto o impõe. Bruno Horta Soares, muito obrigado por teres participado neste Global 5.0. Até à próxima. Obrigado. No IA Global, conheça agora novas funcionalidades da inteligência artificial. IA Global. No IA Global de hoje vamos perceber como a inteligência artificial pode ajudar os pais a criarem ferramentas de estudo para os filhos. Como exatamente, Inês? Vamos utilizar a nossa plataforma do Copilot aqui no telemóvel e vamos pedir, com base neste livro, para nos fazer um pequeno teste. Para isso, basta-nos tirar uma fotografia. Exato. E, com esta fotografia, fazemos então a nossa pergunta para nos criar um pequeno teste baseado A inteligência artificial vai pegar nesta informação e criar perguntas, é isso? Sim, posso fazer testes a partir de uma fotografia de um livro. E como é que os pais depois sabem qual é a resposta certa? Geralmente, este assistente virtual dá logo as respostas, mas se não der, é algo que também podes pedir. E, além disso, podemos pedir resumo do livro e entre outros conteúdos. Uma ótima ferramenta de ajuda, é verdade. E em que é que a inteligência artificial mais pode ajudar os pais? De uma forma mais lúdica, ajuda-nos a criar imagens com a ajuda da inteligência artificial e chama-se Microsoft Designer. O que é que podemos fazer exatamente? Vamos criar um convite de aniversário para a tua filha, por exemplo. Olha, isso é bom porque eu não tenho jeito para o desenho e quero sempre fazer um convite mais personalizado e não sei como. Então, aqui é uma ótima ideia para nós testarmos. Vamos entrar no website e no botão Criar com a inteligência artificial e depois clicamos em Posters. Temos aqui logo 3 colunas em que nós temos de inserir informação e a principal é a da descrição. Claro. Vamos então pedir um convite digital para uma festa de aniversário, neste caso dos 10 anos da Joana. E como eu sei que a Joana queria mesmo esta imagem de fundo, eu já criei com a ajuda de inteligência artificial. Sim, a imagem pode ser criada, já temos um leque de imagens, mas podemos criar também, não é? Sim, e vai gerar É só isso. algumas ideias para nós podermos escolher. Já nos estão a aparecer aqui 4 potenciais convites e se eu não gostar da maneira, ou se eu gostar, por exemplo, deste, mas não gostar de querer alterar, posso alterar? Sim, podemos clicar na imagem e neste botão de editar basta clicar e podemos mudar, por exemplo, o local onde está o texto, podemos mudar o texto E não é até. preciso ter muitos conhecimentos técnicos, é isso? Posso fazer qualquer design com base no que escreveres. Podia ser para outro evento especial, por exemplo, um casamento ou até um post para redes sociais. É uma coisa simples de fazer, não é? Super simples. Obrigada. Continua a acompanhar o IA Global porque vamos dar-lhe mais dicas como estas, como a inteligência artificial pode ajudar a facilitar as nossas vidas. IA Global.
Como viu esta semana, o Global 5.0 destacou a cibersegurança. Na próxima aqui estará, com destaque para um tema bem diferente. Até lá, votos de bom fim de semana e um abraço de toda a nossa equipa. iServices, reparações multimarca. Tagus Park. Oeiras Valley.